E fala para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui ouvindo a sua voz. Mais uma vez, de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração: Senhor, eu quero sair daqui ouvindo a sua voz. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero que você abra o seu coração agora ao Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor foi falando comigo de uma forma tão especial. E eu quero que de verdade você, até você que está na sua casa assistindo, que você esqueça tudo agora, amém? E foque a sua mente, os teus ouvidos e os teus olhos para a presença do Senhor, para a palavra do Senhor. Que nada venha tirar o seu foco agora, amém? E eu quero trazer uma palavra que fala sobre o ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quem acha que é fácil ouvir a voz de Deus? Levanta as suas mãos. É muito difícil distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas nessa noite eu quero profetizar que você sairá daqui sabendo discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Em nome de Jesus. E quando eu montei essa palavra, eu comecei a pensar sobre todos os seres viventes, tudo que o Senhor criou. E se você parar bem certinho para prestar atenção, você já percebeu que o animal, ele vive por instinto? Quando nós temos alguns animais que nós escolhemos para ser domésticos, né, ao longo dos anos. E os dois animais que estão no topo de domesticado é gato e cachorro, certo? E existem algumas coisas que nós ensinamos ou tentamos ensinar para esses dois animais. Mas você ensina o seu gato a miar? Por acaso, quando você pegou o seu gatinho pequenininho, se você pegou ele pequenininho, acabou de nascer, desmamou, você pegou ele, você ficava agachado falando assim, ó, repete comigo, miau. Ou um cachorro, você ficava ensinando o cachorro a latir? Você ensinou seu gato a andar? Você ensinou o seu cachorro a andar? Porque os animais, eles vivem por instintos. Existem algumas coisas que nós ensinamos ou tentamos, como eu falei. Mas na maioria delas, o animal, ele já nasce sabendo fazer as coisas. E se ele não nasce sabendo, com o tempo, com os dias, porque animal é dias, ele vai aprendendo. E tem outros animais que é mais... É mais para frente ainda, como quando você vai assistir no YouTube, no Discovery, não sei. Você vai assistir uma girafa tendo um bebê, ou uma égua tendo um potrinho. Ela ensina ele a andar? Já não nasce sabendo? Ensina a mamar? Não ensina nada. E até se você tenta domesticar um animal selvagem, por exemplo, nós vemos, né, pessoas que tentam pegar uma onça, encontrei uma oncinha pintada, pessoas de fazenda, e aí domestica esse animal. Em um determinado tempo da vida, na fase adulta, ela vai avançar querendo carne humana, porque é instinto. Não tem como você domesticar 100% um animal, trazendo ele para uma identidade humana. Você concorda comigo? Amém? Agora, e um ser humano? Ele vive por instinto? O bebê, ele nasce sabendo mamar? O bebê, ele nasce sabendo falar? Gente, até o mamar a gente ensina. Eu que já tive 2 filhos, é assim. E hoje em dia o negócio está um pouco mais elevado, né? Tem uma fono que vai visitar para ver se a pega certo, é a pediatra, é a consultora da amamentação, é não sei o que lá. Mas assim, tudo é ensinado. Se você pega um bebezinho e larga para que ele, ao longo do tempo, ele vai aprendendo só olhando, vai sobreviver? Sobrevive? Um ser humano? Sem auxílio nenhum, sem ensinar nada, sobrevive? Não tem como. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado para ser
Deixa eu puxar uma palavra aqui. Eu não queria falar isso. Adestrado. Mas o ser humano, ele foi criado para ser domesticado, adestrado, ensinado. Oh, eu queria uma palavra mais profunda, mas não me vem agora na cabeça. A partir de uma voz. A partir de uma voz. Tudo o que um ser humano sabe é a partir de voz, de um comando de voz, um comando audível. A gente tem o filme, né, do menininho lobo, que ele foi criado no meio dos lobos, e aí mas a gente sabe que isso é filme, não tem como. E aí ele adota, né, a identidade de um lobo e tudo mais. Mas você sabe que não tem como sobreviver, não tem como, é impossível. Sabe por quê? Porque todo ser humano, ele só cresce, ele só sobrevive através de um comando de vozes. Tudo é comando de voz. Você fala, você ensina a escrever, você ensina a falar. Tem gente que não sabe escrever, mas sabe falar. Por quê? Por comandos de vozes, o ser humano, ele é ensinável. Ele não precisa saber escrever para beber uma água. Ele não precisa saber escrever para aprender a falar. Não é verdade? Porque o ser humano, ele é criado, ele foi criado para seguir uma voz. O ser humano, ele só cria uma identidade, ele só sobrevive, ele só sabe viver através de comando de vozes. Todo ser humano, ele precisa de uma referência e de uma voz externa para ser guiado. Guarda isso no seu coração. Todos nós precisamos de uma referência e de uma voz externa para ser guiado. Porque se você crescer sem ninguém falando em volta de você, essa voz, ela vem de dentro. Alguém aprende as coisas com uma voz que vem de dentro, falando para você, ó, repete comigo aqui, ó, de dentro você ouve falando assim, ó, chama essa mulher de mamãe, chama esse homem de papai. É uma voz que você ouve de dentro? Não é. Tudo o que você sabe hoje veio da onde? De vozes externas. Seja de pai, seja de mãe, seja de professor, seja de quem for. Tudo o que você faz, você reproduz, veio a partir de uma voz externa. É claro que lá na fase da adolescência e juventude adulta, tem coisa que você quer aprontar que vem de dentro. Mas a maioria das coisas que você aprendeu e você reproduz são de vozes, são reprodução de vozes externas. Alguém te ensinou, seja essa pessoa alguém boa ou ruim, mas você aprendeu. E aqui vem a chave da importância de ouvirmos a voz correta. Por isso que é tão importante os teus ouvidos estarem afiados para você somente reproduzir aquilo que é bom. Os teus ouvidos precisam ter discernimento para que você aprenda e reproduza somente aquilo que é bom. E eu quero que você abra rapidamente Gênesis 3:11 comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Que diz assim, ó. Deus perguntou, quem que está perguntando? Quem lhe disse que você estava nu? Aqui é uma conversa de quem com quem? Deus com quem? Com Adão. Por quê? Adão, ele tinha acabado de pecar.
E aí o que ele fez? O que Adão e Eva fez quando eles pecaram? A primeira coisa que eles fizeram, se esconderam, porque eles estavam nus. Mas antes disso, todos os dias eles não viviam daquele jeito? Não era nu que eles andavam? E não era assim que Deus encontrava eles todos os dias ao entardecer? Porque se você ler a Bíblia, você sabe que Deus falava com Adão todas as viradas de dia. Todos os dias, não tinha um dia que Deus faltava de conversar com Adão. E todos os dias Deus encontrava Adão e posteriormente Eva, como? Nu. E conversava com eles. Mas eles pecaram e de repente eles se esconderam. E a primeira coisa que Deus falou foi: quem falou para você que você está nu? Por quê? Só tem como nós ouvirmos duas vozes. Ou é a voz de Deus, ou é a voz de quem? Deixa eu te falar uma coisa. Só existem duas vozes audíveis nesse mundo inteiro. Ou vem de Deus, ou vem de Satanás. E nem sempre, ou quase nunca, ele vai aparecer de chifre vermelho, de tridente e rabinho para conversar com você. E quem é que fala nesse mundo? Pessoas. E a minha pergunta é: a quem você tem prestado ouvidos? A quem você tem dado importância para ouvir? Quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? É a voz de quem que você tem reproduzido? É a voz de quem que você está aprendendo as coisas? E aqui eu te pergunto: qual é a voz que tem te definido como pessoa? Faz essa pergunta. Qual é a voz que tem me definido como pessoa? Faz essa pergunta, feche seus olhos e fala assim: qual é a voz que tem me definido como pessoa? Quem tem te definido? Desde quando você nasceu? Desde quando você foi gerado? A quem você tem ouvido? A quem você tem dado importância do ouvir? Porque de verdade, ao longo dos anos, eu aprendi a fingir que eu escuto algumas pessoas. Sabe, a palavra do Senhor, ela fala assim, ó, que a fé, ela vem do ouvir a palavra de quem? Por que o Senhor cita a palavra ouvir e não escutar? Porque ouvir é diferente de escutar. Tem muita coisa que eu escuto, tem muita coisa que eu ouço. Quando eu escuto, entra aqui e sai aqui. Quando eu ouço, entra aqui e desce aqui. Só que eu fui uma pessoa que durante muitos e muitos longos anos da minha vida, qualquer palavra me definia. Sabe aquela pessoa que ela é com quem ela está? Ela não tem uma personalidade, ela não tem um caráter. Na verdade, ela tem um caráter corrompido, porque ela é a partir do meio que ela está inserido. Então, se eu estou com alguém muito animado, eu sou animado. Se eu estou com alguém que é para baixo, eu estou para baixo. Se eu estou com alguém que é nervoso, eu fico nervoso. Se eu estou com alguém... É assim. Se eu estou com uma galera que pensa assim, eu penso assim também. Se eu estou com outra galera que pensa de outro jeito, eu estou pensando de outro jeito também. Eu já fui assim. Sabe por quê? Porque algo deturpou o meu ouvir, o guiar de ser ouvida, que foi o trauma do divórcio dos meus pais, com 4 anos. Quando houve o divórcio, e houve a ausência da voz paterna, aquilo me destruiu, e deturpou todos os anos posteriores da minha vida. Por quê? Porque a voz que eu mais tinha como um peso na minha vida, se tornou ausente. Eu não ouvi mais. Então eu perdi a minha personalidade.
Eu perdi o meu caráter, eu perdi a minha conduta, eu era com quem eu me envolvia. Só que o Senhor me resgatou e me ensinou a ouvir. E eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Que se você perdeu por algum trauma da sua vida, a voz mais importante de você ouvir hoje, o Senhor vai resgatar. Porque eu entendi que acima das vozes humanas que ditam a minha vida, existe a voz de Deus. E essa sim define quem eu sou. E essa sim aprova ou desaprova o que eu tenho vivido e o que eu tenho pensado. Sabe como eu venho discernindo o que vem do Senhor e o que não vem? Porque essa é a primeira pergunta. Quando a gente ouve uma palavra que fala sobre ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você se pergunta é: tá, mas como eu vou saber o que vem de Deus e o que não vem? Porque existem pessoas que parecem muito pessoas que reproduzem algo de Deus e na verdade reproduzem algo de Satanás. E a Bíblia já nos alertou isso, que nos últimos dias teria o quê? Falsos profetas de monte. E falso profeta está no mundo ou está em cima do púlpito? Onde está o falso profeta? Está no altar. Ele está em lugar de evidência. O falso profeta, ele está em lugar de evidência. Porque se ele não está em lugar de evidência, ele não é ninguém. E quantos falsos profetas Satanás tem levantado para que você empreste seus ouvidos? Sabe, eu quero te trazer aqui uma história real. E eu quero que você preste muita atenção nessa história agora, de verdade. Passado alguns anos que nós fomos ungidos e abrimos a igreja ali no templo pequenininho ainda, no primeiro lugar que nós demos mesmo o nome de igreja, nós conhecemos uma pessoa, uma moça. E aí nós começamos a ficar cada vez mais íntimos dela, e até que um dia ela nos convidou para ir jantar na casa dela e nós fomos. E aí ela falou assim: bom, eu convidei vocês para vir jantar na minha casa, porque eu quero contar a minha história para vocês. E ela começou a contar, ela falou assim: bom, eu tenho mais uma irmã. E aí os meus pais, eles não eram cristãos. Grava isso, os meus pais não eram cristãos, ela estava contando pra gente. E aí um dia uma vizinha, sei lá quem, convidou eles para ir na igreja. As meninas ainda eram novas. E a mãe foi. Foi a família inteira, a mãe, o pai e as duas filhas. Chegando na igreja, foi um culto daqueles, e revelação e tudo. E aí de repente o pastor chamou a mãe dela para se levantar. E com o microfone e o dedo apontou e falou assim: hoje eu tenho uma coisa para te falar de Deus. Se você não se converter hoje, se você não mudar a sua vida hoje, você vai morrer. E aí, foi aquela comoção e tudo, e eles foram embora. Mas foi a primeira vez que ela foi na igreja. Você acha que essa família se converteu depois disso? Eles não se converteram. Mas 1 ano depois, ela morreu do quê? De câncer. Exatamente, fechando 1 ano desse culto, essa mulher faleceu e deixou as 2 filhas pequenas. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Pode ser que eu esteja enganada, mas essa voz não veio de Deus. Mas foi uma sentença liberada de um falso profeta, que ela acatou essas palavras e de fato ela perdeu a vida dela por algo que foi liberado. Ela ouviu e desceu ao coração. Porque você acha mesmo que ao longo da sua vida você não vai ouvir palavras que tentam te matar? Quantos aqui já ouviram palavras? Ou pessoas que te feriram tanto que parecia que você ia morrer? Agora, cabe a mim ouvir ou só escutar. Se a pessoa falar, está cancelada em nome de Jesus. Eu não sou isso, eu não vou morrer. Ah, pastora, mas ela podia ter se convertido. Podia. Mas talvez foi muito impactante para ela a primeira ida num lugar cristão. Mas ela viveu aquilo que foi falado para ela. Porque as palavras, a Bíblia já é clara nisso. A palavra, ela tem o poder da vida ou da morte.
Então o que você ouve ou te leva a viver ou te leva a morrer, seja uma morte natural como dessa família ou uma morte espiritual. Quantas coisas você ouviu ao longo da sua vida que algo morreu dentro de você? Eu me frustrei dentro de um relacionamento, agora eu não quero mais casar. Isso morreu dentro de mim. Eu me frustrei na área familiar, agora eu não quero mais formar família, porque eu me frustrei. Isso morreu em mim. Em Jesus, estando dentro de igreja, liberaram palavras para mim, eu me frustrei, a igreja morreu para mim. Ministério morreu para mim. Finanças, minha área profissional, eu sonhava ser algo, mas um dia alguém me frustrou e isso morreu para mim. Porque a palavra ou ela gera vida ou ela gera morte. Não existe um meio termo. Porque a palavra do Senhor, ou ela é sim ou ela não. Não tem um mais ou menos, não tem um mediano. O ser humano cria essa coisa do médio, né? Mas a nossa vida é resumida em algo que é bom ou ruim, sim ou não. É vida ou é morte, não tem meio termo. Então o que você tem ouvido, ou está te levando para a vida, ou está te trazendo para a morte. E talvez essa morte não vai ser repentina, porque dessa mulher durou 1 ano. 1 ano remoendo o que ela ouviu. Eu me coloco no lugar dela e fico pensando, ela fazendo as coisas e do nada ela lembrando que alguém declarou que ela ia morrer. E o medo que dá? E a ansiedade provém do quê? Não é de vozes? E o pânico provém do quê? Não é de voz? Ou que algo que alguém fala que te dá um start, ou algo que vem daqui? A voz que vem de dentro. E aí como eu posso discernir o que vem de Deus e o que não vem? Somente estando cada vez mais enraizado na palavra do Senhor. Não existe uma poção mágica, não existe uma receita que eu fale para você, caminha comigo, porque se você caminhar comigo, você sabe discernir a voz de Deus. Só se eu te levar cada vez mais para a palavra de Deus. Se eu sentar com você e falar assim, lê a Bíblia. Porque a única coisa que faz você discernir o que vem de Deus e o que não vem é a Bíblia. E é por isso que Satanás faz de tudo para você não encostar e não ler isso aqui. Você dá mais ouvido ao seu celular do que isso aqui. Hoje você leu a Bíblia? Porque eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de versículo no Instagram. Ou do versículo que a sua Bíblia te manda diariamente, no celular. Eu estou falando de pegar a Bíblia e ler a palavra. Agora, e o Vini Júnior namorando a Virgínia? Você viu, né? Você compartilhou, né? Mas é a palavra de Deus. Eu só consigo discernir o que vem de Deus e o que não vem através da Bíblia. Não tem outra coisa. Porque a Bíblia, ela é uma bússola. É só ela que fala para mim o que é bom e o que é mal. Então aquilo que eu ouço eu consigo discernir como? Não, peraí. Isso aí eu sei que Deus se agrada, então é bom. Não, peraí, isso aí eu sei que não vem de Deus, não. Porque a Bíblia não me aponta para isso. Jesus habitou na terra, certo? Alguma vez Jesus decretou a morte para alguém? Ou ele traz ressurreição àqueles que morreram? Então eu só sei discernir o que vem de Deus e o que não vem quando eu estou completamente enraizado em Cristo Jesus, na palavra do Senhor. É só assim, é só a palavra que vai me guiar. É só estar cada vez mais próximo de Deus que eu vou entender o que não vem e o que vem. O que hoje eu e o apóstolo, como apóstolos ungidos, que Deus escolheu, faz com que nós conseguimos nos desviar de alguns pecados, porque gente, santo a gente nunca vai ser. Mas o que faz a gente desviar de pecados que batem à nossa porta? Sabe por quê? Você acha mesmo que o pecado não bate na minha porta porque tem uma plaquinha escrito Apóstolo Eberson e Apóstola Raíssa? Mas é ali que bate muito mais do que na sua casa.
É quem está em evidência que o negócio é muito mais apertado do que viver normal, do que ser crente que senta aí na cadeira e ouve. A nossa vida é muito mais difícil do que a sua, é muito mais desafiadora. Mas o que faz a gente se desviar daquilo que a carne quer, mas eu entendo que não é bom para mim? A voz de Deus é estar em Jesus. Estar em Jesus, saber a palavra e viver a palavra me faz entender que pornografia não cabe dentro da minha casa. Estar em Jesus e viver a palavra me faz entender que palavrão não cabe na minha boca. Estar em Jesus e viver a palavra me faz entender que o adultério não cabe no meu casamento. Eu não preciso que alguém me fale isso. A palavra já me fala isso. Eu não preciso de verdade que Deus desça aqui e fale assim: olha minha querida, deixa eu te falar, não vai adulterar, não vai matar, não vai xingar. Apesar de que o óbvio que precisa ser falado, né? Mas tem coisa que o Senhor não vai descer. Não é em oração que Ele fala para mim: olha minha filha, foge do adultério. Não, porque eu já sei, está a palavra. Eu já estou em Jesus. E se esse pecado bater na minha porta, eu não vou abrir, porque eu sei que não vem do Senhor. E eu não preciso que ninguém me fale isso. O próprio Senhor já deixa bem claro na palavra. E de verdade, você sabe o que você faz de errado. Todos nós sabemos. O que não nos faz reconhecer o nosso erro é o orgulho. E o orgulho provém de quem? Satanás. Então as vozes que você tem ouvido, que te levam para o orgulho. E o que é orgulho, apóstola? Justificar o seu erro. O orgulhoso justifica o erro e não reconhece que está errando, mesmo sabendo que está errado. Ele vai justificar. Bom, por que que eu sou deformada no caráter? Também meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos, abandonou minha família, eu passei fome com a minha mãe, eu isso e aquilo. Você vai justificar até quando? Quando eu conheci Jesus na totalidade, eu entendi que eu não preciso mais me justificar, porque Ele me justifica. E Ele me ensina o que talvez o meu pai, durante a ausência dele, não me ensinou. E Ele me ensina aquilo que a minha mãe, mesmo ausente, mas fora da palavra do Senhor, não me ensinou. Então eu não dependo de alguém. E é aqui que eu quero chegar. Você não depende dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, de ninguém. Você depende unicamente de Deus. Você depende da voz do Senhor e ponto. Para de justificar. Ai, mas eu não acredito mais nas coisas da igreja, porque você viu que lá o primo do Theo Ayashi, da igreja Zion, estava misturado em adultério, não sei o que. Mas não é a voz dele que eu ouço, eu ouço a voz de Deus. Isso não vai me fazer diminuir no evangelho. Eu vou continuar dentro da igreja. Eu vou continuar vivendo o que Deus me chamou para viver. Porque eu não dependo da voz de homens. Então, se alguém te feriu até aqui, perdoa e cala essa voz dentro de você. E passa a deixar viva em você a voz de Deus. Sabe por quê? É muito mais fácil você deixar viva a voz dos ignorantes do que a voz de Deus no seu coração. Hoje, Deus tem inúmeros, eu queria ler, mas não dá tempo. Mas tem um monte de versículo na Bíblia. Jeremias 29:11, João 3:16, Josué 1:9. Tem um monte de versículo na Bíblia que fala o que Deus pensa de você, quais são as ordens do Senhor para você, quais são os mandamentos do Senhor, quais são os sonhos do Senhor para você. Mas sabe o que você faz? Você exclui tudo isso da sua vida e vive a voz de um pai que um dia te chamou de burro, de ignorante, que falou que você não ia prestar, que você não ia ver a ninguém, que você nunca ia conseguir. Ou de alguém que não te ensinou nada, que você teve que fazer tudo sozinho, que você cresceu sozinho, que tudo que você sabe é você mesmo que desbravou. Hoje, de verdade, convide
o Senhor, para que a voz dele seja mais alta em você do que as vozes externas? E nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Todos que estão aqui, feche os teus olhos. Quais são as vozes que estão mais altas nos seus ouvidos? Quais são as vozes que têm te guiado nos últimos anos, meses, dias? Quais são as palavras que têm ditado o seu dia a dia? Quais são as palavras que têm ditado quem você é, a sua personalidade, o seu caráter? Qual é a voz que você tem dado valor? Quem que você tem emprestado os teus ouvidos? Quem você tem parado para ouvir? Às vezes é uma voz que foi liberada para você ainda na infância, e você ainda está preso nessa voz, na infância, ou na juventude, ou num casamento frustrado. Alguém falou algo para você, e você carrega essa voz até hoje, você carrega essas palavras até hoje, e essas palavras têm surtido mais efeito do que as promessas do Senhor para você. E essas palavras têm surtido mais efeito, têm sido mais vivo em você do que a voz do Senhor que fala para você: eu trouxe vida e vida em abundância. Eu mandei o meu único filho para morrer no seu lugar para que você fosse salvo. Nenhum filho meu vai passar necessidade. Mas você ainda está preso no governo, no presidente que falou que a gente vai passar fome, nos economistas que falaram que o Brasil vai falir. Olha aqui, eu não vivo o que os economistas falam, não. Eu vivo o que Deus dita para mim. Quais são as vozes que você tem ouvido? E dado valor, porque o problema não é ouvir, é você ouvir e viver. Feche os teus olhos todos, feche os seus olhos. Conversa com o Senhor nessa noite. Quais são as vozes que você precisa calar hoje na sua vida? Tem um monte de voz que me acompanha. Continue com seus olhos fechados. Tem um monte de voz de maldição que acompanha a minha vida. A voz da falência, a voz do adultério, a voz do divórcio. Mas eu não vou parar para ouvir essas vozes. Eu paro para ouvir a voz de Deus. A voz da desistência. Larga tudo, começa de novo. Abandona isso. Ninguém te ama, você não presta. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai chegar lá. Você nunca vai formar uma família. O seu casamento nunca vai dar certo. Você nunca vai ser aceito ou aceita em lugar nenhum. Você nunca vai prosperar. O seu negócio nunca vai fluir. Você nunca vai mudar, vai continuar o mesmo ou a mesma para sempre. Você vai adoecer, você vai morrer. Você não vai conseguir concluir nada na sua vida. E por último, você nunca vai ser feliz. Quais são as vozes que têm ditado a sua vida? Porque o Deus que eu conheço e o Deus que eu sirvo fala ao contrário de tudo isso. Você pode estar no fundo do poço, mas se Ele te encontrar, Ele vai falar: filho, filha, segura na minha mão, porque eu te tiro do fundo desse poço agora. Segura na minha mão, porque eu faço você recomeçar hoje mesmo. Segura na minha mão,
porque eu vou te tirar desse caminho de morte e vou trazer vida e vida em abundância. Segura na minha mão, porque eu vou te tirar de dentro do engano, porque o engano tem ditado a sua vida, falando que isso é o certo, que isso é ser feliz, que isso é amor, que isso é não sei o que lá, e endireita a sua vida agora. E o que ficou para trás, ficou para trás. Sabe o que fala a Bíblia? Quando o Senhor te recebe, tudo o que você fez é jogado no mar do esquecimento. Talvez você vive por vozes que te julgam por tudo que você já fez até aqui. Como é que vai mudar? Como é que vai ser alguém? Como é que vai estar na igreja? Como é que vai prosperar? Já fez isso, já fez aquilo, já matou, já roubou, já enganou, é mentiroso, é mentirosa. É adúltero, mexe com pornografia, é enganador. Se hoje você decidir calar essas vozes, amanhã tudo isso que você fez vai ser o maior testemunho da sua vida. Amanhã tudo que você viveu até aqui será o maior testemunho da sua vida. Continue com seus olhos fechados. Porque o Espírito Santo vai começar a falar ao seu coração agora. Se você sentir necessidade de se colocar em pé, se coloque. Se você sentir necessidade de vir até o altar, venha. Se você sentir a necessidade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser continuar sentado, fique sentado. Mas eu quero profetizar que agora o Senhor vai falar ao seu coração. E é Ele quem vai começar a te guiar a partir de agora.